Olá, meus queridos, grande prazer estarmos aqui novamente no nosso canal Pensamento Vivo para abordar mais alguns assuntos relacionados à Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e também para considerar alguns pormenores com respeito a um assunto que nós já estamos tratando aqui há um longo tempo, que fala a respeito da disciplina, da forma como a organização, a congregação ou qualquer religião dita cristã aplica a disciplina, segundo eles, conforme diz a Bíblia. E aí nós precisamos saber o que realmente a Bíblia ensina, né? Seguindo o modelo lá dos bereanos, Atos 17:11, nós precisamos conferir com as Escrituras se aquilo que está sendo apresentado como vindo da Palavra de Deus realmente vem da Palavra de Deus. E é claro, né? Naturalmente aqui no canal nós, com mais volume, falamos a respeito da organização Torre de Vigia. Naturalmente, o que nós aplicamos à Sociedade Torre de Vigia em questões de aplicação de princípios bíblicos ou não aplicação, ou suas políticas e procedimentos, pode se aplicar também a qualquer outra seita de controle, de autocontrole, qualquer religião, qualquer denominação. Falamos mais, né? Repetimos isso. Falamos mais a respeito da Torre de Vigia porque eu fui membro dela por cerca de 30 anos, então tenho conhecimento de causa e posso falar a respeito dos seus procedimentos, uma vez que estive na liderança, né? No cargo mais elevado, que é o de ancião, por cerca de 20 anos. Então, vamos analisar o que a Bíblia diz a respeito de como devem ser tratados os pecados cometidos pelos seguidores de Cristo. O que a Bíblia diz sobre isso? Qual é o procedimento? Será que a Bíblia em algum momento diz, conforme diz a organização Torre de Vigia, que nós não devemos dizer nem sequer um oi para alguém que saiu da Torre de Vigia, ou para alguém que cometeu um pecado deliberadamente, ou foi constatado que ele não se arrependeu e, portanto, ele foi removido, foi expulso ou excomungado, né? Parou de ter comunhão com aquela organização. Será que a Bíblia diz que com esta pessoa nós nunca mais poderemos falar, dizer sequer um oi? Conforme diz a Sentinela, 15 de dezembro de 1981, se não me falha a memória, na sua página 21, se não me engano. É isso, 15 de dezembro de 1981, página 21. Bem, vamos então ver o que Jesus disse a respeito de pecados, né? Vamos a Lucas capítulo 17, versículos 3 e 4. É importante entendermos as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele é o principal modelo que nós devemos seguir de perto, conforme diz 2 de Pedro 2, versículos 21 e 22. Ele deixou um modelo para seguirmos de perto os seus passos. Então nós precisamos olhar atentamente para o agente principal da nossa fé, que é Cristo Jesus. Lucas 17, versículos 3 e 4 diz assim, ó: prestai atenção a vós mesmos. Se o teu irmão cometer um pecado, censura-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Mesmo se pecar contra ti 7 vezes por dia. Veja, eu estou lendo na tradução do Novo Mundo. Essa aqui é a chamada RBI8, é a sigla. É a tradução do Novo Mundo, versão de 1986, que é uma versão do inglês, na verdade. Não é uma tradução do original. É uma tradução, na verdade, é uma versão do inglês. Ela foi vertida primariamente em 1966, 67, e aí foi feita uma remodelagem em 1986 e agora, recentemente, aqui para o Brasil em 2015. 2013 lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil, 2015, chegou a Bíblia cinza. Essa aqui é a versão de 86. Eu estou usando a Bíblia de referência RBI8. Então diz aqui, ó: mesmo se pecar contra ti 7 vezes por dia e voltar a ti 7 vezes dizendo arrependo-me, tens de perdoar-lhe. Então Jesus, naturalmente, refletindo, né, o amor superlativo de Jeová, sua misericórdia, nos instrui a sermos pessoas de coração perdoador. É isso que a Bíblia diz. Veja que ele não falou apenas cometer uma falha, um deslize, ele disse pecar contra ti. Sobre pecar, aí você pode imaginar toda sorte de pecado. Mateus 18, versículos 15 ao 17,
nós encontramos a seguinte orientação de Jesus Cristo. Mateus 18, versículos 15 ao 17. O nosso Senhor Jesus Cristo diz assim, outro assim, se o teu irmão cometer um pecado, aí ele já não diz que o pecado é contra mim, mas ele diz cometer um pecado. Também não diz qual é o pecado. Algumas seitas de controle mental, seitas de autocontrole, aquelas seitas que dominam a vida das pessoas, estabelecem regras com detalhes que não estão nas Escrituras, colocam palavras na boca de Jesus, palavras que Jesus não falou. Por exemplo, aqui Jesus simplesmente disse, se o teu irmão cometer um pecado. Primeiro que ele não diz que o pecado é contra mim, segundo ele não diz qual é o pecado. Qualquer outra coisa além disso são inserções, são adendos ou são interpretações de homens. São aquilo que Jesus chamou de ensinam como mandamentos, doutrinas de homens. Está em Mateus capítulo 15, versículos do 7 ao 9. E ele diz, hipócritas, a vossa adoração é em vão, porque vocês ensinam como, ou seguem, doutrinas de homens, como que vindas de Deus. Então, qualquer inserção ao que Jesus está falando aqui, e nós não devemos ir além daquilo que está escrito, é o princípio em 1 Coríntios 4, 6, não vai além daquilo que está escrito, são preceitos de homens que não devem sobrepujar aquilo que a palavra de Deus diz. Portanto, Jesus diz, se o teu irmão cometer um pecado, vai expor a falta dele entre ti e ele só. Se te escutar, ganhaste o teu irmão. Se não te escutar, toma contigo mais um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, todo o assunto esteja estabelecido. E aí bastou então 4 pessoas ou 5 no máximo ali para resolver o problema. Fim de papo, morreu o assunto, acabou. Nada mais a ser feito. Se não os escutar, se não escutar os 4 ou aos 5, fala à congregação. À congregação, não é a um grupo de homens, tipo aos pastores só, ou a 2 ou a 3, ou a 1, A congregação inteira. Se não escutar nem mesmo a congregação, seja ele para ti apenas como homem das nações e como cobrador de impostos. O que significa isso? O que os ouvintes de Jesus entendiam quando Jesus disse que deveria considerar uma pessoa que não se arrependeu, não se retratou, não fez esforço para estabelecer a paz, com Deus e conosco, como nós deveríamos encarar aquela pessoa doravante a partir de então? Jesus diz que nós deveríamos encarar essa pessoa como um homem das nações. E como é que Jesus encarava pessoas das nações? Como é que Jesus encarava cobradores de impostos? Em outras traduções vai vir publicano, que é a mesma coisa. Cobradores de impostos, coletores de impostos, como Mateus era, Zaqueu, eram judeus que cobravam impostos para o Império Romano, Por isso eles eram tão detestados pelos próprios judeus, eram considerados traidores. Então, essas pessoas deveriam ser encaradas assim. Mas como Jesus tratava os cobradores de impostos? Se você voltar um pouquinho aqui em Mateus capítulo 11, Jesus inclusive foi acusado, diz aqui, Jesus falou assim, João não veio nem com... As pessoas acusavam Jesus de ser beberrão e amigo de pecadores. Aí diz aqui, que são as pessoas das nações, Correspondentemente, João não veio nem comendo nem bebendo, como todos dizem, ele tem demônio. O Filho do Homem, o próprio Jesus, veio comendo e bebendo e todavia dizem, eis um homem comilão e dado a beber vinho, amigo de cobradores de impostos e de pecadores. Jesus tinha relações, amizade, até certo ponto, com pessoas das nações e com cobradores de impostos. Por exemplo, Jesus foi almoçar lá na casa de Zaqueu, que era um cobrador de impostos, inclusive ladrão. Jesus escolheu Mateus como seu apóstolo. Claro que ele deixou a coletoria, parou de ser cobrador de impostos para ser seguidor de Jesus Cristo, e depois Jesus escolheu ele como sendo um dos seus 12 apóstolos. O que mostra que Jesus tinha uma certa relação com as pessoas, não íntima, mas falava com elas e as tratava com dignidade e respeito. É isso que a Bíblia diz. E Jesus, inclusive, recomendou aqui em Mateus, no Sermão do Monte, capítulo 5, versículo 47,
Se cumprimentardes somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Não fazem também a mesma coisa as pessoas das nações? Jesus ainda condenou os seus discípulos que só cumprimentassem aqueles que também fossem, né, do mesmo grupo, né? Em especial aqui no caso, seguidores de Cristo, ou irmãos da fé. Se você só cumprimenta os seus irmãos na fé, que extraordinário você está fazendo? Portanto, Jesus não está aprovando aqui que um seguidor dele deixe de falar com outras pessoas ou de tratar as pessoas com dignidade como seres humanos. Tais comportamentos ou tais instruções, como está lá na Sentinela, que nós já citamos, 15 de dezembro de 1981, página 21, não se deve dizer nem sequer um oi para uma pessoa que saiu da organização ou que mudou de religião, que quis sair, não quis mais seguir, ou que cometeu talvez alguns pecados e, portanto, foi disciplinado e removido da organização, foi excomungada. Não existe nenhuma instrução sequer de que um cristão não deveria, uma pessoa jamais deveria falar com aquela pessoa a partir de então, a partir do momento que foi anunciado que ela não pertence mais àquela organização. Lembrando que nós não estamos dizendo com isso que a organização ou qualquer entidade religiosa, ou qualquer órgão, não é da sua prerrogativa expulsar ou aplicar disciplina. Não estamos dizendo isso, não estamos dizendo que somos coniventes com o pecado, com a desobediência àquilo que a Bíblia ensina. Naturalmente, se alguém é um pecador impenitente, ou alguém que é reincidente em violar aquilo que a Bíblia ensina, é óbvio que a Bíblia diz que nós devemos parar de ter associação com aquela pessoa, ou seja, não ter uma associação íntima. Porque, por osmose, o ser humano acaba absorvendo, nós absorvemos mais o mal do que o bom, não é isso? Se nós andarmos com pessoas que têm uma conduta que vai de encontro com aquilo que a Bíblia ensina, automaticamente nós vamos, por osmose, por assim dizer, né, absorver aquelas características e poderemos naturalmente também nos tornar pessoas desobedientes às Escrituras. Portanto, o conselho bíblico sábio é parar de ter associação com tais pessoas que são violadores, né, na prática constante dos princípios bíblicos. Não são pessoas que simplesmente deixaram de sair daquela organização para aquela outra, ou simplesmente não querem mais seguir religião nenhuma, mas não são praticantes daquilo que viola o que a Bíblia ensina. Tais regras são simplesmente regras humanas, não da Bíblia. O texto de 1 Coríntios, então, capítulo 5, versículo 11, na tradução aqui que nós estamos utilizando, fala a respeito do pecado daquele homem, que nós já citamos aqui várias vezes esse texto, né? Que é o texto-chave da desassociação aplicada na organização Torre de Vigia. 1 Coríntios capítulo 5, só lembrando que no início do capítulo 5, o apóstolo Paulo, que escreveu essa carta aqui quando ele estava... A carta de 1 Coríntios foi escrita, segundo, está aqui na tabela, na página 13 da tradução do Novo Mundo de Referência, na tabela na página 13 diz que Paulo escreveu no ano 55, era cristã, em Éfeso. E no mesmo ano ele escreveu a segunda carta aos Coríntios, mas da Macedônia. Então, de lá, de onde ele estava, em Éfeso, ele escreveu dizendo que ouviu relatórios a respeito de um pecado de um homem que estava tendo relações sexuais com a esposa do pai dele. E aí ele ficou horrorizado porque a congregação estava praticamente sendo conivente com aquilo, com aquela prática. Não foi um ato apenas, era uma prática. Ele estava fazendo isso, ele estava tendo relações com a esposa do pai dele. Entendeu? A diferença entre ele ter cometido um deslize e ele ser um praticante daquilo é bem diferente. E aí Paulo recrimina a congregação em Corinto por eles não tomarem nenhuma ação, por continuarem a tratar aquela pessoa ali como se nada tivesse acontecido, como se tivesse tudo bem. E não é isso que a Bíblia ensina. Aí no versículo 9 ele fala: eu vos escrevi na minha carta que cesseis de manter convivência com fornicadores. Essa expressão cessar de ter convivência, ou parar de se associar, né, ou não ter tratos com determinada pessoa, é o que ele está dizendo aqui. Ó. Cesseis de manter convivência com fornicadores, não querendo naturalmente dizer fornicadores deste mundo, senão teremos de sair do mundo. Mas eu vos escrevo no 11, agora para que cesseis de ter convivência com qualquer um que se chame irmão, que for
praticante, veja, ele tem que ser um praticante daquilo, um fornicador, ganancioso, idólatra, injuriador, beberrão, extorsor, nem sequer comendo com tal homem. Ou seja, não tendo uma associação íntima com aquela pessoa. Mas veja que em nenhum momento ele diz que você não pode dizer um oi para aquela pessoa, cumprimentá-la, dizer bom dia, olá, como vai, como está a sua família. Não é nada disso que a Bíblia está dizendo, ela simplesmente está dizendo que você não deve ter uma associação íntima com aquela pessoa, parar de ter convivência com ela. É só isso que a Bíblia diz, e isso no caso dos pecadores impenitentes, aqueles que realmente têm uma vida devassa e fazem disso o seu modo de vida. Não é uma pessoa cometer um pecado aqui, um outro ali, um deslize que qualquer ser humano está sujeito a cometer. E aí na segunda carta que ele escreveu, no mesmo ano, se você for olhar bem nos versículos iniciais, capítulo 2, você vai ver que ele diz assim, ó, no versículo 5 em diante: ora, se alguém causou tristeza, ele entristeceu não a mim, mas a todos vós, até certo ponto, para não ser rigoroso demais naquilo que digo. Esta censura da parte da maioria, portanto nem todos da congregação em Corinto, deixaram de ter associação com aquele homem, conforme Paulo orientou na primeira carta. A orientação dele foi que todos, e veja que a carta dele foi dita à congregação inteira. O assunto não foi tratado de forma confidencial, não foi tratado às escondidas. A carta não foi direcionada apenas aos anciãos da congregação. A carta foi enviada a toda a congregação, conforme Jesus falou lá em Mateus 18, do 15 ao 18. Se ele não ouvir, vocês, então leve o assunto à congregação. Paulo aqui faz exatamente isso, ele leva o assunto à congregação. E aí, como aquele homem era um praticante, então ele deveria ser tratado como um cobrador de impostos, como uma pessoa das nações, não significando que os irmãos não poderiam falar com ele. Eles simplesmente não teriam uma associação achegada com aquela pessoa, não seriam amigos íntimos, não demonstrando assim que eles não eram partícipes das suas ações, que eram algo que violava, o que a Bíblia ensina. E aí ele diz aqui, esta censura, ou seja, passou alguns meses, Paulo escreveu outra carta dizendo: esta censura da parte da maioria é suficiente para tal homem. Ou seja, foi suficiente que alguns, ou talvez a maioria na congregação, o tratasse assim, para que ele caísse em si, despertasse, parasse de fazer aquilo, se tornasse arrependido do seu pecado. E aí ele exorta para que eles reforcem o amor que tem por ele, para que ele não fique excessivamente triste. O termo usado aqui, cesseis de ter convivência, ou parem de ter convivência, ou parem de se associar, ou de ter tratos com alguém que é fornicador, é a mesma expressão usada lá em 2 aos Tessalonicenses, no capítulo 3. Se você conferir bem aí na Bíblia, 2 aos Tessalonicenses, capítulo 3, do versículo 6 em diante, diz assim: ora, nós vos ordenamos, irmãos, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vos retireis. Aqui eles traduziram usando uma outra palavra, mas a palavra lá no grego é a mesma, poderia ser traduzida da mesma forma: parar de ter associação, parar de ter convivência. É a mesma palavra grega, mas é traduzida de uma forma diferente, só para poder dar uma aplicação diferente. Mas, se a gente ler a Bíblia com os olhos cristãos de Cristo e não com os olhos de líderes de seitas, nós vamos entender o contexto. E ele diz, que vos retireis ou pareis de ter convivência com todo irmão que andar desordeiramente, e não segundo a tradição, ou segundo aquilo que eles têm ensinado nas cartas, que recebestes de nós. Aí do versículo 13 em diante ele diz: da vossa parte, irmãos, não desistais de fazer o que é direito, mas se alguém não for obediente à nossa palavra, veja bem, a palavra daqueles que estavam escrevendo as cartas às congregações, os homens que recebiam orientação do Espírito Santo, não eram orientações e interpretações de homens, eram orientações vindas através do Espírito Santo, que compõe a palavra de Deus, toda a escritura que é inspirada por Deus e proveitosa. Não são interpretações minhas ou de qualquer outro ser humano ou de qualquer líder de qualquer religião. Porque essas interpretações de homens falhos da nossa cabeça podem estar erradas, estão sujeitas a erros.
essas podem ser questionadas e devem ser questionadas. Agora, não as que vêm da Bíblia, da palavra de Deus. Então, se alguém estivesse sendo desobediente à palavra de Deus, diz ele aqui, tomai nota de tal, parai de se associar com ele, para que fique envergonhado. Contudo, é para deixar de falar com aquela pessoa? Não os considereis como inimigo, mas continuai a admoestá-lo como irmão. Então, a pessoa que não estivesse sendo obediente à palavra de Deus, ela deveria ser orientada, deveria se tomar nota dela. Ou seja, aquela pessoa ali, você não deveria mais ter uma associação íntima com ela, porque ela estava num momento que ela não estava sendo obediente à palavra de Deus, não estava acatando aquilo que a Bíblia diz, ela estava praticando pecados de forma talvez deliberada. Então ela deveria ser removida do nosso meio, ou seja, não deveria fazer parte da nossa convivência íntima de irmãos. É isso que a Bíblia está dizendo aqui, simplesmente. Não tem nada aqui que a Bíblia está dizendo de não cumprimentar a pessoa, não dizer nem sequer oi. A Bíblia não diz isso aqui no caso de pessoas que cometeram pecados ou que talvez discordaram das orientações ou das doutrinas ou das interpretações de uma liderança, de uma organização qualquer. O texto que a organização usa para dizer que a pessoa não deve nem sequer dizer oi, e eles colocam na referência como se os textos estivessem dizendo a mesma coisa, é a segunda carta de João, do apóstolo João, a segunda carta do apóstolo João, que ele escreveu lá por volta do ano de 96. Escreveu por volta do ano 96, 98, por aí. E aí ele diz aqui, o único texto que diz que você não deve cumprimentar alguém, a quem você não deve cumprimentar, o texto diz, versículo 10, é o texto que eles usam, fazendo ligação desse texto aqui com o de 1 Coríntios, capítulo 5. Né? Removei um homem iníquo dentre vós, aí eles misturam o 2 de João, versículo 10, para querer dizer que o texto está falando da mesma situação, mas não está se você ler toda a Bíblia e o contexto. O texto diz então, se alguém se chegar a vós e não trouxer este ensino, nunca o recebais em vossos lares, nem o cumprimenteis. Pois quem o cumprimenta é partícipe das suas obras iníquas. Então, quem é, ou qual é a característica da pessoa que nós devemos não receber nem na nossa casa, não ter uma associação íntima com aquela pessoa, se possível, nem cumprimentar aquela pessoa, né? Nos cumprimentos, nos moldes do passado, que envolvia todo um achego, um envolvimento com a pessoa, né? Todo um ritual de companheirismo, né? De troca de ideias. Era o cumprimento lá da época, não estamos falando aqui do cumprimento social, onde nós dizemos bom dia, boa noite e tal, para as pessoas. Se você voltar aqui do versículo 7 em diante, você vai ver de quem Paulo está falando. Paulo, apóstolo João. Pois muitos enganadores saíram pelo mundo afora, pessoas que não confessam Jesus Cristo vindo na carne. Este é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para que não percais as coisas que produzimos por trabalho, mas para que obtenhais uma plena recompensa. Todo aquele que se adianta e não permanece no ensino do Cristo não tem Deus. Então veja que o contexto está falando aqui de pessoas que se adiantam, ou seja, que vão além daquilo que que compõe o ensino do Cristo. E aí ele diz, quem permanece neste ensino é quem tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém se chegar a vós e não trouxer este ensino, ou seja, o ensino do Cristo, não é o ensino do líder da igreja tal, adventista, exemplo, o líder da igreja Mormon, o líder da igreja Torre de Vigia, o líder da igreja Assembleia, o líder da igreja Batista. Não está falando aqui, se alguém não trouxer o meu ensino, a minha interpretação, não receba nem sequer cumprimento. Não é disso que a Bíblia está falando. Ela está falando de, se alguém chegar a vós e não trouxer o ensino do Cristo, se alguém nega a Cristo vindo na carne, este é o anticristo. E para piorar, a Bíblia ainda está falando aqui que esses são os que saíram do meio deles. São aqueles que receberam a palavra de Deus com alegria, né, com anelo, mas depois rejeitaram e passaram a negar a Cristo, negar o dono que os comprou. Se você voltar aqui na primeira carta
de João, 1 de João, e aí nós vamos ver aqui o texto, capítulo 2, versículos 22 e 23. Ó. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, tampouco tem o Pai. Quem confessa o Filho, tem também o Pai. Então, organizações religiosas que negam o Filho, ou que colocam o Filho de forma rebaixada, ou que tentam ocupar o lugar que pertence ao Filho, estes estão negando o Filho, embora eles possam dizer que honram muito o Pai. Mas uma vez que eles negam o Filho, eles estão negando o Filho e também o Pai. Não importa o quanto eles falem do Pai, negou o Filho, nega automaticamente o Pai. Palavras de Jesus ditas no Evangelho de João, capítulo 5, versículos 22 e 23. É a Bíblia que está falando. A Bíblia fala por si mesma. Não precisamos fazer malabarismo de textos bíblicos, não precisamos ficar inventando doutrinas, simplesmente considerar isso que a Bíblia está dizendo aqui. Ó. João 5, 22 e 23. Porque o Pai não julga ninguém, mas tem confiado todo o julgamento ao Filho, a fim de que todos honrem o Filho, assim como, ou da mesma forma, que honram o Pai. Quem não honrar o Filho, não honra o Pai que o enviou. Portanto, qualquer organização religiosa, qualquer liderança religiosa que faz esforço para poder ficar no lugar que pertence a Cristo, este é um anticristo. Porque anticristo não é só quem é contra Cristo, é quem está também em lugar de Cristo. E muitos se apresentam como Cristos. Entenda que a palavra ungido significa Cristo. Qual foi o alerta mesmo que Jesus falou em Mateus capítulo 24? Vamos lembrar? Mateus capítulo 24. E ele disse assim, ó. Mateus 24, versículos 23 em diante. Ó. Então, se alguém vos disser, eis aqui está o Cristo ungido. Aqui está, o Cristo está aqui na minha religião, na minha igreja. Ele pertence a essa igreja aqui. Ou ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos, falsos ungidos. Grava na sua mente. Conhece alguma organização religiosa? Conhece alguma liderança religiosa que se apresenta como os ungidos? Nós somos parte dos ungidos. Nós vamos reinar com Cristo no céu. Conhece? Pois bem. Surgirão falsos cristos e falsos profetas. Esses falsos ungidos, esses que se dizem ungidos, e cristos, no caso, automaticamente, também são falsos profetas, porque fazem profecias para o fim. Dizendo, o fim vai vir em 1914, Jesus vai vir levar a sua igreja em 1874, Jesus começou a estar presente, Jesus vai levar a sua igreja em 1888, em 1914, em 1920, em 1925, os santos vão ressuscitar e vão morar lá na Califórnia. O fim vai vir em 1941, no meio da Segunda Guerra Mundial. Jesus vai começar o reinado milenar em 1975. O fim vai vir em 1994, quando a última geração, a geração que não passará de 1914, chegará ao seu fim. O Armagedon vai começar no fim do século XX, de 2000 para 2021. Falsos profetas. Então, surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios a fim de desencaminhar, se possível, até mesmo os escolhidos. Eis que vos avisei de antemão. Jesus deu todo o alerta. A palavra de Deus já nos avisa aqui para estarmos alertas. Então, cuidado com doutrinas de homens. Cuidado com doutrinas que desencaminham pessoas. O texto que a Bíblia usa, né, a aplicação da disciplina, queremos reforçar isso. Jesus, inclusive, diz como deve ser tratado os casos de pecado. Se possível, sempre nós devemos ser perdoadores. Lembrando que o Pai perdoa as pessoas. É isso que a Bíblia ensina. Nós temos uma série de textos é muita coisa para falar. Deixa eu ver qual é o tempo que está aqui. Nós já estamos em... Eita ferro! Já estamos indo para 30 minutos.
Se você for lá no Salmo 51, você vai ver que Davi, o rei Davi, que era, né, o ungido de Jeová, ele foi ungido mesmo, né? Ele era ungido lá com o óleo, né? Que Samuel ungiu, um dos 8 filhos de Jessé. Então Davi, que era o rei, o amado de Jeová, cometeu pecados. Por exemplo, ele cometeu adultério com Batseba. Em consequência a isso, ele, né, promoveu a morte do marido de Batseba, Urias, colocou ele em frente de batalha para ele morrer, e ele morreu. Tudo para esconder a gravidez, né? Batseba estava grávida de Davi. E Davi se arrependeu disso quando o profeta Natã o encurralou, né? Colocou ele lá em xeque-mate e ele disse: pequei contra Jeová. Ele escreveu o Salmo 51 pedindo perdão, pedindo que Jeová transformasse seu pecado branco como a neve. E isso é muito parecido com o que está em Isaías 1,18, onde lá o profeta Isaías escreveu por inspiração, né? Jeová chamando o pecador: venha resolver as questões entre nós e eu vou tornar o seu pecado, que é como escarlate, que era como um pano tingido, né, por escarlate, que era uma mistura de tintas que fazia o pano ficar com aquele vermelho meio fluorescente, meio claro, né? E era difícil de sair só com água, lavando. Então, Jeová disse que ia tornar o seu pecado assim como o escarlate poderia ser transformado em branco como a neve. Ele ia limpar, purificar a pessoa de todo o seu pecado. Isso é uma coisa linda demais. E é nesses termos que Jesus ensina os seus discípulos a serem perdoadores. Diferente disso, organizações de controle mental fazem de tudo para destroçar as pessoas, para aniquilar a sua autoestima. Como, por exemplo, a organização Torre de Vigia que nós estamos citando aqui. Se você pegar lá o livro de Lucas, capítulo 15, na ilustração que Jesus fala, né? Qual pastor que não deixa 99 das suas ovelhas vai buscar uma que se perdeu? Olha só que misericórdia, que cuidado terno para com aquela que se perdeu. E aí, em consonância a isso, ele continua falando a respeito do filho pródigo. Aquele filho, né, o homem lá, muito rico e tal, tinha a sua fazenda, seus bois e muita riqueza, e tinha 2 filhos para dividir a herança. O filho mais novo quis a sua herança. Ele quis a sua herança antes, né, antes até mesmo do pai morrer. E aí ele pegou toda a sua herança, que era de direito a ele, o pai não negou, ele foi lá e torrou o dinheiro lá com toda sorte de coisas, né, imundas, prostituição e outras coisas mais, ficou na miséria. E aí por fim ele caiu em si, pensando, né, até os escravos do meu pai, os seus servos comem melhor do que eu estou aqui desejando comer as alfarrobas dos porcos, né, a lavagem lá, ou outras coisas que os porcos estivessem comendo. E aí é interessante que no capítulo 15 de Lucas, o filho pródigo então decide voltar para o pai dele para trabalhar como empregado, para pelo menos ter um pouco de dignidade. E aí ele chega no versículo 19 e vai pensando, né? No 18 ele diz assim: levantar-me-ei e viajarei para o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Ele estava muito arrependido do que ele fez, né? Muito se humilhando mesmo. Faze de mim um dos teus empregados. No 20, levantou-se assim e foi ter com seu pai. Enquanto ainda estava longe, seu pai o avistou e teve pena, e correu e lançou-se ao pescoço e o beijou ternamente. É assim que acontece, por exemplo, na organização Torre de Vigia, quando alguém que talvez foi expulso porque cometeu algum pecado, mais de uma vez, e acabou sendo expulso. E a pessoa decide voltar. Qual é o tratamento que ela recebe? Os irmãos o abraçam? Não é assim. Se você falar no livro Manual dos Anciãos, capítulos 12 até lá no 17, que fala das comissões de readmissão, inclusive, tem a comissão de readmissão. Os anciãos têm que sentar com a pessoa, têm que analisar se a pessoa realmente está arrependida. A pessoa precisa escrever uma carta pedindo que quer voltar, dizendo por A mais B, tentando provar que ela não mais está praticando aqueles pecados que levaram ela a ser expulsa. E aí ela ainda precisa passar por um longo período de meses assistindo às reuniões, sem ninguém nem sequer dizer boa noite, bom dia, oi, olá. Ninguém fala com aquela pessoa. Ela tem que passar por esse processo de humilhação durante um longo período. E talvez ela peça de novo que os anciãos considerem sua carta, os anciãos consideram, pode achar que não, ainda está cedo, não, tem que esperar mais um pouco. E ela vai, eu sei porque eu já fiz essas avaliações, já fiz
essas reavaliações e apliquei essas orientações da organização de forma firme, como ferro. Me arrependo disso, mas eu fiz isso, achando que era o certo. Mas isso está muito longe do que Jesus ensina. Foi isso que o pai fez aqui? Não. O pai foi correndo, o pai não queria nem saber se o filho ainda estava praticando o pecado ou não. O que importava naquele momento é que aquele filho estava ali. E o pai o amava e queria o abraçar. Se ele ia o abraçar e depois ele ia voltar para a vida mundana, o pai não estava preocupado com isso. Ele queria receber bem o seu filho, porque o amava. Estamos falando de amor. E aí, levantou-se e foi ter com seu pai. Enquanto ainda estava longe, seu pai o avistou e teve pena. Pena. Compadeceu-se. Ter pena envolve compaixão. Envolve você sentir a dor por aquela pessoa e tomar a iniciativa de tentar aliviar aquela dor. Foi isso que o pai fez aqui. Lançou-se ao pescoço e o beijou ternamente. Nenhuma pergunta. Filho, você parou de fazer aquilo? Como está a sua vida agora? Nada disso. O filho disse-lhe então: pai, pequei contra o céu e contra ti. Isso foi o suficiente. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faz de mim um dos teus empregados. O pai viu. Né? Mas primeiro ele demonstrou o amor. Aí depois ele constatou que o filho realmente estava arrependido. Mas veja que ele não precisou constatar para depois demonstrar o amor. Primeiro ele demonstrou. E depois ele constatou. Viu a ordem dos eventos? Aí ele disse: ligeiro, trazei uma veste comprida, melhor, vestiu com ela, põe um anel na mão e sandália nos pés, e traz um novilho cevado e abate, para que a gente coma e nos alegre, porque este meu filho estava morto e voltou a viver, estava perdido, mas foi achado. E principiaram a rebelar-se. Agora, diferente dessa reação do pai e dos outros que estavam felizes com o retorno do filho, aí nós temos os que são membros de organização de seitas de controle mental, de autocontrole, que julgam as pessoas, que são farisaicos. Está no 25. Ora, o filho mais velho dele estava no campo e quando chegou, se aproximou na casa, ouviu um concerto de música e dança. De modo que chamou para cima dos servos e indagou. Aí alguém respondeu: foi o teu irmão que chegou aí e tal, seu pai fez isso tudo. Aí ele, 28, ele ficou furioso e não quis escutar, não quis entrar. Saiu então seu pai e começou a suplicar-lhe. Em resposta, ele disse a seu pai: eis que trabalhei tantos anos como escravo para ti e nunca, nem uma única vez transgredi teu mandamento, contudo, nunca, nem uma única vez me deste um cabritinho para alegrar-se com os meus amigos. Mas assim que chegou este teu filho, nem chamou assim, quando meu irmão chegou, não, este teu filho, ele ainda isentou a parte dele, né? Consanguínea, o meu irmão chegou, não, teu filho, não tem nada a ver comigo, mais ou menos isso. Mas quando chegou este teu filho, que consumiu com as meretrizes o teu meio de vida, abates para ele um novilho cevado. Olha a resposta do pai: filho, tu sempre estiveste comigo, aquelas 99 ovelhas que foram deixadas para cuidar de uma que saiu. Tu sempre estiveste comigo, em todas as coisas são tuas, todas as minhas coisas são tuas. Mas nós simplesmente tivemos de nos regalar e alegrar, porque este teu irmão, ele lembra, ele é teu irmão. Embora você não queira falar isso, dizendo que ele é meu filho, ele é teu irmão. Este teu irmão estava morto e voltou a viver, estava perdido e foi achado. Olha, se arrepia, é lindo demais. É esse o amor cristão que Jesus ensina, que nós não vemos em seitas de autocontrole, onde eles maltratam as pessoas, eles esmagam o emocional da pessoa. Muitos irmãos acabam, infelizmente, atacando a sua própria vida, tentando acabar com a sua própria existência, porque é demais a dor emocional, a alienação parental, perda de amigos, toda aquela humilhação, porque a pessoa ainda acredita que ali é a organização de Deus. Muitos, quando retornam, porque acredita que ali ainda é a organização que Deus usa. E se submete a isso tudo, a todo esse trauma psicológico. E aí um dia, quando ela descobre que foi enganada, vem a revolta, né, naturalmente. Mas é só para mostrar para vocês como a Bíblia ensina de uma forma totalmente diferente do que seitas de controle mental ensinam. E é importante que nós saibamos diferenciar essas coisas. Eu agradeço a sua atenção. Aguardemos então os nossos próximos vídeos. Até lá.